Estou muito contente que nos encontremos aqui neste departamento de Filosofia e Religião. Ce qui laisserait à penser que la philosophie et la religion ont quelque chose à voir l'un avec l'autre. O que nos leva a supor que a filosofia e a religião têm alguma coisa a ver um com o outro. Et notre thème, la nature de l'esprit. Nosso tema é a natureza da mente. Nature of mind. Mind, nature. Alors, c'est déjà là que se rejoint la philosophie d'Occident et la philosophie d'Orient. C'est là que se rejoignent Socrate et le Bouddha. Le Socrate avec le connais-toi toi-même et le Bouddha avec l'intelligence de ce que je suis. E aí mesmo que se encontram já a filosofia do Ocidente e do Oriente, Sócrates e o Buda, Sócrates com o seu conhece a ti mesmo e Buda com a inteligência daquilo que eu próprio sou. C'est là le cœur de la philosophie, c'est le cœur de l'expérience spirituelle et c'est le cœur de la phénoménologie. Isso é o coração, é a essência, seja da filosofia, seja da experiência espiritual e da própria fenomenologia. Le dharma du Bouddha, Bouddha Dharma, l'enseignement du Bouddha est une phénoménologie opérative. O Dharma do Buda, o ensinamento do Buda, é uma fenomenologia operativa. Dit autrement, une façon de se transformer. Dito de outro modo, é um modo de nos transformarmos. De transformer ce que je suis et vis. De transformar aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo. Et de se transformer d'une façon heureuse. De nos transformarmos de modo feliz. Nous sommes préoccupés, comme nos amis bhoutanais, par le bonheur national brut. Nós estamos preocupados, como os nossos amigos bhutaneses, pela felicidade nacional bruta. La quête du bonheur est légitime et nous avons tous cette même inspiration. Et le propos est donc de mener cette quête adroitement, intelligemment, et nous allons voir dans la bonté. A busca da felicidade é legítima, todos temos a mesma aspiração e, portanto, o objetivo, o propósito é levarmos a cabo esta busca de forma correta e também com bondade. Sache ce que tu es et tu connaîtras les dieux et l'univers du fronton du temple de Delphes, repris par Socrate. Et sache ce que tu es et tu connaîtras l'absolue liberté et bonheur. Sabe quem tu és e conhecerás os deuses e o universo, como se diz no frontão do pórtico de Delfos e foi retomado por Sócrates. E acrescenta-se, sabe quem tu és e conhecerás a liberdade absoluta. Si l'on parle de la nature de l'esprit, je voudrais que nous nous interrogions sur l'esprit.
Se falamos da natureza da mente, eu gostaria que nos interrogássemos sobre a mente. L'esprit est un mot un petit peu comme Dieu, qui qui est très caméléon, qui prend plein de sens, polysémique. A mente, ou espírito, é uma palavra um pouco como a palavra de Deus, que assume múltiplos sentidos, que é polissémico. Avez-vous un esprit? Será que vocês têm uma mente? Que ceux qui ont un esprit lèvent une main et que ceux qui n'ont pas d'esprit lèvent l'autre main. E aqueles que têm uma mente ergam uma mão e que aqueles que não têm uma mente ergam a outra. Et habituellement, on dit j'ai un esprit. Habitualmente nós dizemos, eu tenho uma mente. Mon esprit, c'est moi. A minha mente sou eu. C'est l'observateur, c'est le penseur, c'est celui qui écoute, qui voit, qui pense. É o observador, é o pensador, é aquele que escuta, que vê, que pensa. Je pense, donc je suis, Penso, logo existo. qui disait notre ami français. Como dizia o nosso amigo francês. Mais le point intéressant est qu'il est une relation intime, étroite entre l'être et la pensée. O ponto interessante é que existe uma relação íntima e estreita entre o ser e o pensamento. Je pense, donc je suis. Je suis car je pense. Penso, logo existo. Existo, pois eu penso. La pensée fait être. O pensamento faz ser. La pensée conçoit l'être. O pensamento concebe o ser. Et en tibétain, nous avons une définition de l'esprit qui dit Yulla Sempena Sem. Et je vais vous le dire en anglais, vous allez comprendre pourquoi. Mind is minding objects. Object. Minding objects. Portanto, nós em tibetano temos uma expressão que designa, que define a mente, que em inglês se traduz como a mente está a mentar, a pensar os objetos. L'esprit est un processus, une opération. A mente é um processo, é uma operação. Ça n'est pas une entité. Não é uma entidade. L'esprit, c'est la conscience. A mente é a consciência. Alors, je sais qu'on disait en votre âme et conscience, dans des formules souvent pour évoquer en notre fort intérieur ce que nous sommes intimement. Pour les uns, notre âme, pour les autres, notre conscience. Et l'esprit, c'est tout ça. Nós dizíamos a nossa alma, a nossa consciência, falando do nosso íntimo, daquilo que nós somos, no mais íntimo. A mente é tudo isso. Il n'y a pas d'âme qui existe de façon réelle, comme une entité stable qui continuerait comme une petite boîte noire de corps en corps. Não há uma alma que exista de modo real, como uma entidade estável que continuasse como uma pequena caixa negra que passasse de corpo para corpo.